Olá, vlog espectadores, tudo bem? Tá muito claro? Tem muita luz? Vai ver que é a luz do Senhor, porque hoje é Sexta-feira Santa. Mentira, é da luz aqui que tá forte pra cacete e quase que eu não consigo nem olhar pra câmera. E eu vim aqui para falar exatamente da Sexta-feira Santa, que traz aí a tradição católica de que Jesus morreu mais ou menos nessa data há 2013 anos atrás, há mais ou menos 2013 anos atrás. Como tudo na religião é mais ou menos, é talvez, não há certeza nenhuma, há certeza só para quem tem fé. Uma coisa é certa, eu venho reclamar da chatice que é feriado. Para alguns pode ser uma maravilha, mas para quem gosta, quem precisa trabalhar, feriado é uma merda. E nesse caso agora da Sexta-feira Santa, me fez perder alguns bons negócios e eu estou muito puto, muito revoltado. Já que Jesus não precisa trabalhar, pastores também, padres também, o resto, todo mundo que gosta de feriado, gosta porque é trouxa. Porque quem manda mesmo no negócio não tá nem aí, não precisa trabalhar. Eu fico sempre puto com feriados religiosos, porque mesmo não tendo, não tendo crença e credo e fé nenhuma, eu sou obrigado a respeitar uma imposição religiosa de pessoas que eu nem conheço. Eu não conheço o Papa, eu não conheço os líderes católicos, mas eu sou obrigado a respeitar um feriado católico. E, falando do Papa, né? Deus escolheu um argentino, agora Deus não é mais brasileiro, Deus é argentino. Tomou o Brasil está indo de mal a pior em tudo que era bom, futebol, religião, né, que eram as coisas que mais se usava para dominar os brasileiros. Agora o futebol quem manda mesmo é a Espanha, e em Deus agora quem manda é o argentino, o Francisco. E chegou gente na sala, vou ver se eu consigo continuar falando. Consigo. Então, feriado sempre atrapalhando a vida da gente, né? Porcaria. Mas enfim, tem outra coisa que está atrapalhando também a vida do pessoal aqui na Baixada Santista, principalmente para quem mora da Praia Grande para lá, é a super safra de soja. Que se nossos políticos tivessem mais competência para criar infraestrutura e meios para se ter infraestrutura física, rodovia, ferrovia, e menos disposição para criar feriados e homenagens, como essas datas todas que nós temos aí, que deveriam ser condensadas todas num único dia, ou então dispostas ao longo de sábados e domingos ao longo do ano, mas não, eles colocam exatamente no começo, no meio, no fim da semana. Parece que é para o pessoal ficar alegre com eles, né? Mas se eles tivessem mais capacidade de nos proporcionar infraestrutura, Santos não estaria nessa bagunça que está hoje atrapalhando o trânsito todinho da Baixada, porque a super safra de soja e todas as super safras que tem aí no Brasil, e safrinhas, e até quando a produção industrial aumenta muito, que se exporta pelo caso do Porto de Santos, fica impossível de transitar lá, porque tem uma rua chamada Rua do Adubo, que é dessa largura, e um caminhão que passa por ali é dessa largura. Você entendeu? Veja só, não vai passar nunca. Na minha opinião, o que deveria resolver esse problema de Santos seria um porto seco, vamos chamar de porto seco, lá em cima no Planalto, em São Paulo mesmo, ou numa cidade perto de São Paulo, onde de lá tivesse uma linha férrea que viesse para cá e essa linha férrea fosse ininterrupta, de movimento ininterrupto, e trouxesse tudo, não só grãos, como é agora, mas toda a produção industrial que também passa por ali, é obrigada a passar pelo mesmo lugar, e acabaria com o posicionamento. Uma ferrovia com um porto seco lá em cima, onde toda a indústria mandava tudo para lá, em container, em grandes cargas, em grandes caminhões, e também esse pátio, esse porto seco, receberia as ferrovias, um entroncamento com as ferrovias que trazem, seja o que for, minério ou grãos para cá, para Santos, de lá do Planalto, descia para cá para o litoral e acabava com esse problema. Mas nossos políticos não pensam isso. Cadê os empresários? Cadê o Eike Batista? O Eike Batista ficou agora milionário, né? Ainda é bilionário, mas comparado ao bilionário que ele era no passado, esse ano não é mais. É assim que acontece quando empresários confundem as coisas e acendem uma vela para Deus e outra para o diabo, como o Eike Batista. E é um cara que, pelo que eu li na internet, não estou falando eu li, ele se valeu muito de informações privilegiadas. E agora não sei se as informações
não estão fluindo e os negócios dele estão indo de água abaixo. Mas faltam empresários como ele no Brasil. Não que eu apoie os métodos e conceitos e pensamentos de Eike Batista, mas falta empresário no Brasil para criar um porto seco desse lá em cima no Planalto, perto da cidade de São Paulo, para trazer para fazer esse escoamento de produção brasileira, seja agrícola, seja industrial. Falei o que estava me afligindo, mas voltando à Sexta-feira Santa. Sexta-feira Santa, assim como o Carnaval e outros feriados religiosos, são pé no saco para quem precisa trabalhar e prestar serviço para outras pessoas. Da minha parte, para mim, não adianta nada. E é claro que tem gente que precisa, porque feriados trazem pessoas para cidades como aqui tem a que é litoral, mas ainda assim as pessoas é para descansar, para gastar mesmo, acho que quase ninguém vem, o dinheiro está muito curto. Ao contrário do que falam aí, que o dinheiro está abundante e o crédito para as empresas e para as pessoas está, não vi e não estou vendo. Não é o que eu estou vendo no panorama geral. Se está tendo crédito mesmo, fala para mim onde que é, porque eu estou precisando de crédito. Tem para grandes empresários, né? Como Eike Batista e outros que vão lá e ficam bilionários com o dinheiro dos outros. Assim é fácil. Bilionários que ficam ricos com recursos naturais que deveriam ser da população, do Brasil, do país, de onde quer que esteja esse recurso natural, mas eles ganham o direito de exclusividade de ficar rico com recursos que é natural, que é um bem público. Não concordo com isso. Mas, enfim, esse papo aqui também tem religião no meio também. E o Papa foi escolhido, como eu falei agora há pouco, Deus agora não é mais brasileiro, Deus agora é argentino. E estranho é que para escolher o Papa, eles não foi um voto uníssono, não foi um voto fidedigno, onde todos os cardeais, inclusive o próprio Francisco, que eu esqueci o nome dele, Imbróglio, alguma coisa assim, não é Imbróglio? E o próprio Imbróglio votaria nele, não votou. Quer dizer, nem sei se ele votou nele, mas se fosse uma coisa divina, eu acho que seria unânime. Todos os cardeais votariam no Papa que Deus escolheu. Não é o que aconteceu. Teve, como com todos os papas, e existem divergências entre os votantes, e uns acham que deve ser tal cara, o outro acha que deve ser tal cara. Eu, particularmente, acho que se fosse Deus mesmo que mandasse o pastor, que mandasse uma pessoa, quisesse que uma pessoa representasse ele na Terra, ele pegava os cardeais, colocava numa praça, vinha e escolhia, falava, o meu cara é esse aqui. Na verdade, eu acho que Deus poderia usufruir do seu poder de onipresença e estar onde você que tem fé, e até eu que não tenho fé, na hora que eu precisasse, eu poderia ir no banheiro lá e Deus estaria no banheiro, é como se fosse um confessionário, para eu conversar com ele e ele fazer os milagres para mim, porque Deus é onipotente, onipresente e onisciente. Enfim, é a minha opinião. Eu acho que Deus tem poder para isso e não faz. Por quê? Porque não existe. Não é? Esse Deus bíblico não existe. E eu fico vendo aí o negócio do Marco Feliciano, e agora que se juntou com o Bolsonaro, fizeram um comando de extermínio da democracia, porque, afinal de contas, eles não querem que as pessoas que são diferentes deles sejam representadas em nenhuma comissão do Parlamento Federal, da nossa Câmara Federal. Eu acho que gente como essas pessoas que têm pensamento dessa forma, um pensamento de antidemocracia, não podem estar numa casa extremamente democrática, que na verdade não é tão democrática assim, porque nós somos obrigados a votar neles. Existe o voto obrigatório, mas infelizmente é assim por enquanto, espero que mudemos isso. Mas gente como Marco Feliciano e Bolsonaro não deveria nem receber o salário que recebe, porque quando eles recebem o salário deles no final do mês, ou no começo do mês, eu não sei quando que é, aquele salário é composto por dinheiro de impostos pagos por negros, brancos, homossexuais, mulheres e por aí vai. Então o Marco Feliciano é um cara muito radical e já deu sim declarações racistas. E para variar, ele não foi muito de ir na escola, porque ele falou que os africanos são descendentes de Noé, que não é o caso, porque eu já falei até no vídeo aqui, Noé era um habitante da Mesopotâmia e só pode ser descendente de africanos, como todo mundo é descendente de africanos, apesar de que eu tenho ressalvas quanto a isso também. Eu acho que existiram outras fontes da humanidade, a África foi uma,
Mas eu acho que a humanidade começou aqui na América também, na Ásia, de formas isoladas. Mas isso não vem ao caso agora. Mas enfim, o cara é completamente homofóbico, completamente radical e prega a paz e o amor que está lá na Bíblia. Mas veja bem, você já parou para pensar que paz e amor na Bíblia não são coisas que não são realidade? Porque o Jesus do Novo Testamento é o mesmo Deus lá do passado que matava, que mandava dar porrada e destruir os inimigos do povo sagrado dele. E isso é uma coisa muito, muito importante de ser falada, porque como se pode esperar paz e amor pregadas a paz e o amor por homens como Marco Feliciano e como outros religiosos, católicos e protestantes, como nós podemos esperar a compreensão e entendimento que se vê em Jesus nesses homens, sendo que a Bíblia é baseada numa briga eterna entre Deus e o diabo? Por que Deus não perdoa logo o diabo, aparece de braço dado com ele aqui e fala, ó, aceitei o diabo, inclusive ele vai falar agora, aí o diabo tomava a palavra e falava, eu sou um ser tão inteligente, eu sou tão inteligente quanto Deus, porque eu sou um serafim. Então eu percebi que não valia a pena, não é uma decisão muito inteligente ficar contra Deus que me fez. Inclusive ele escreveu um livro lá na Terra que dizia já que eu ia me ferrar no final das contas. Então eu li aquele livro, eu pedi perdão, ele me perdoou. Porque Deus poderia ter perdoado Adão e Eva, pode perdoar o diabo, mas Deus não exerce o perdão. Deus, esse Deus bíblico só resolve na porrada. Então quer dizer que homens que defendem um Deus que só resolve na porrada e depois no Novo Testamento da Bíblia ele vem com paz e amor, isso não cola. Você decide. Ou paz e amor do Novo Testamento ou porrada e vingança do Velho Testamento. Olho por olho não combina com se te dá um tapa na face e vira do outro lado para que você tome outro tapa. É mais ou menos isso que Jesus fala. Não consigo entender essa dicotomia, essa ambiguidade de pensamento aí, escrito no próprio livro sagrado, escrito pelo homem, pelo cara, ou inspirado pelo menos por Deus, como dizem os religiosos. É muito estranho que ele que poderia ter feito tudo certo e perfeito, fez tudo errado e imperfeito, e depois ainda coloca a culpa no ser humano. Mas só para finalizar, se caso o Marco Feliciano, como um assessor dele, mandou um e-mail para mim, dizendo se é assessor dele, se ele ver esse vídeo, que fique pensando, quando Deus, para ele que é homofóbico e tem outras fobias, né? Quando Deus criou a mulher, ele não criou a mulher do barro. Ele tirou a mulher da costela de Adão. Então, se você usar um pouquinho a sua imaginação, use your illusion, não sei porque eu falei isso, mas enfim, se você usar um pouquinho a sua imaginação, talvez na Bíblia tenha uma mensagem intrínseca a essa imagem de Deus tirando a costela de Adão, que eu considero que dentro do homem tem uma mulher, pelo menos dentro de Adão tinha uma, que foi de lá que Deus tirou a costela que veio a fazer Eva. É uma imagem, é uma concepção minha, uma ideia minha, mas para um cara que odeia tanto homossexuais, eu acho que ele poderia verificar na Bíblia, que na Bíblia dele deve ter isso, e ele imaginar um pouco que dentro de cada homem tem uma mulher e dentro de cada mulher tem um homem. É mais ou menos uma ideia, é mais ou menos essa aí, a filosofia, eu acho que quem criou a Bíblia tentou colocar lá, porque somos em parte nossos pais e nossas mães, então não tem como fugir disso, dentro de cada ser humano tem um pouquinho de homem e um pouquinho de mulher. E o cara é completamente radical, completamente contrário não é nem opção sexual, mas sim uma realidade, pois ninguém opta por ser homossexual, a pessoa nasce assim. Como nasce também intolerante e radical, como o Marco Feliciano. Só que no caso dele, ele, através do conhecimento, estudo e da ciência e tecnologia, pode mudar os seus pensamentos. Já com a religião isso não é possível, porque o que está escrito e precisa ser assim cumprido na concepção religiosa desses caras. Muito complicado. Toda vez que eu falo de se criar um partido ateu, as pessoas quase que não entendem, mas eu acho que já está mais do que na hora de se criar um país onde haja lucidez, já está na hora de se criar um partido que seja composto por pessoas não religiosas e que tenham um viés político-científico, técnico-científico para representar a ciência e a tecnologia nas câmaras, seja da cidade, do estado, da federação, na Câmara Federal, no nosso Senado também, que deveria ser
uma casa extinta, mas pelo menos na nossa Câmara deveria existir representação de pessoas que não têm essa fé e esse credo. Porque daqui a um tempo o Estado laico no Brasil vai ser destruído, já está sendo destruído. Quando você vê vídeos como esse de Piracicaba, onde os vereadores vão ler a Bíblia antes de começar a sessão, é um tiro, é uma bomba atômica na democracia. Quando eles tiraram o rapaz de lá que não queria se levantar para a leitura da Bíblia. Então eles precisam de uma aula de Estado laico para saber como se compõe o Estado laico, e eles não poderiam nunca tirar de dentro da Câmara quem lhes paga o salário, que é quem os elegeu. No caso também da nossa Câmara Federal, do nosso Congresso, que cria leis, na maioria das vezes inúteis, e leis que nunca são seguidas. Bem, enfim, eu acho que é hora de termos pessoas lá, em todas as esferas da política, que representem a ciência, a tecnologia e a lucidez. Porque, assim como todos os vídeos que eu falo aqui, quando o religioso fanático tem o calo doendo, ele não vai tirar o calo no altar, ele vai tirar o calo com um médico, com um cientista. Um médico é um cientista, apesar de que alguns caras que têm cursos científicos, técnicos científicos, como Malafaia, eles denigrem e degradam toda a instituição, na minha opinião. Que geralmente são pessoas lúcidas e inteligentes e não são radicais como o Silas Malafaia, que tem um diploma. Eu não sei como o conselho ainda deixa o cara ter um diploma de psicólogo. Ele está precisando de psicólogo e psiquiatra, assim como o Marco Feliciano, Valdemiro e outros religiosos por aí. Bem, enfim, tá aí as opiniões. Deixe seus comentários. Até mais.